Eu já ministrei esse salmo no Clube do Chá, mas quando eu estava meditando sobre o que trazer para vocês, é a primeira vez que eu trago uma reflexão para o ano de 2016, no ano de 2016, eu queria trazer uma palavra assim, de direção da parte de Deus, de encorajamento, porque tantos de nós estão iniciando o ano com dúvidas, não é verdade? Tudo está tão obscuro no país, muitos sem emprego, muitos iniciando novos negócios, e a gente fica inseguro, preocupado, né? E eu queria trazer essa palavra de ânimo para você. Esse salmo em específico não se tem confirmação de quem é o autor. Alguns dizem que foi Moisés, outros que foi Davi, mas não há uma confirmação, nem há um consenso a respeito do autor desse salmo. Mas com o passar dos anos, esse salmo se tornou meio que um amuleto, não é verdade? Ele é amuleto para muitas religiões. Ele é símbolo para muitas religiões. É no Salmo 91 que aquelas grandes bíblias na sala das famílias tradicionais estão abertas. Quem tem assim um exemplo na família de ter uma bíblia aberta no Salmo 91? Ainda é assim? Chega a página fica amarelada, né? Todas as outras páginas são branquinhas, mas a página que está lá, o Salmo 91, é amarelada. Esse salmo é o mesmo salmo que imprime aqueles papeizinhos decorados que estampam a porta das casas. Quantos já viram assim Salmo 91 na casa? Tem gente que borda ponto de cruz no Salmo 91. E faz uma toalhinha com o Salmo 91 bordado. Então esse salmo, ele passou a ser amuleto, símbolo. Mas e para nós? Como é que nós refletimos a respeito desse salmo? O que nós entendemos? E eu queria que você tivesse paciência comigo, porque eu não tenho a intenção de ser demorada na reflexão, mas eu preciso da sua atenção para que o tempo que eu estou reservado aqui para a gente conversar, ele seja otimizado. Então o texto diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Habitar no Altíssimo. O salmista, ele começa estabelecendo uma condição já nos primeiros versículos. A gente acha lindo que o salmo descreve a partir do momento em que ele fala sobre proteção, refúgio, cuidado de Deus e as promessas que estão ali garantidas para aqueles que estão no Senhor, mas existe uma condição estabelecida já nos primeiros versículos. E a condição é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E o Altíssimo habita no céu, não é verdade? E como é esse negócio de habitar no esconderijo do Altíssimo no céu sem estar na terra? E vocês já ouviram a gente dizer isso milhões de vezes. Em Mateus 6,6 está lá dizendo que o Altíssimo faz uma habitação na terra também. Ele habita num lugar separado e secreto para aqueles que o buscam. O texto diz lá em Mateus: entra no teu quarto
fecha a tua porta, que o teu Pai que está em secreto te vê, te responde, te atende, está com você, é presente. A Bíblia também diz que Deus habita com contrito e humilde de coração. Existe um lugar, queridos, na terra onde nós conseguimos nos esconder em Deus. Ele não é um lugar físico. Ele não é um lugar que tem um endereço definido, mas é uma disposição a estar com Deus e em Deus. E é sobre essa disposição de estar com Deus e em Deus que o salmista está dizendo. Existem sim promessas, existem sim coisas incríveis a respeito de segurança, proteção e refúgio, separadas para homens e mulheres, mas para homens e mulheres que ousam viver uma vida nesse lugar de disposição para a vontade de Deus e de submissão à sua vontade e à sua palavra. Nós temos uma tendência a gerar no nosso coração uma expectativa a respeito de Deus, de que Ele precisa responder às nossas ansiedades, que Ele tem a obrigação de nos fazer bem, porque Ele é bom. E assim, todas as vezes que alguma coisa ruim acontece, a gente tem dificuldade de compreender. É ou não é verdade? Crentes de muitos anos, caminham muitos anos com o Senhor, quando acontece uma coisa difícil, como se nunca tivesse passado por dificuldade, e questiona Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito forte, e eu trouxe essa música, mesmo sem a gente ensaiar direito, porque foi essa música que falou ao meu coração durante essa semana. Eu tinha um pagamento para realizar em dezembro, e eu esqueci de fazer esse pagamento. E quer ver meu marido chateado, eu não fazer pagamento no dia, tendo dinheiro. E aí quando eu vim fazer, era o pagamento da escola das crianças, quando eu vim fazer aqui a matrícula, deu lá o débito. Aí eu corri em casa e fui tentar fazer o pagamento, né? Quando eu fui tentar fazer o pagamento, o valor do desconto eu botei nos juros na mora. E aí, no lugar de pagar a mensalidade com desconto, eu paguei a mensalidade em dobro. Então, assim, eu já tinha feito uma besteira, eu fiz uma besteira maior ainda. E, gente, isso foi um gatilho para desencadear no meu coração um monte de emoções ruins. Porque a minha contribuição financeira em casa não é tanta assim. Aí veio na minha memória, né? Porque quando eu terminei a faculdade, eu parei tudo para cuidar das minhas filhas, eu devia ter feito um mestrado. Porque agora eu não consigo engatilhar um mestrado porque eu não estudei na hora. Porque era para eu estar trabalhando e ganhando tantos mil reais por mês para ajudar meu marido. E aí veio aquele monte de acusação na minha mente. Gente, eu fiquei só o bagaço. Sabe que é uma pessoa chorar das 3 da tarde até as 9 da noite, direto, sem parar. E eu fiquei só o caquinho de tão frágil. Acusações. Será que eu escolhi errado? Jesus, será que eu escolhi errado em decidir disponibilizar minha vida para outras pessoas? Esse tipo de questionamento veio na minha mente naquele dia. Como foi difícil viver aquelas horas de angústia. Mas aí eu comecei a adorar o Senhor, comecei a louvar o Senhor, e Deus começou a ministrar o meu coração. E a facilidade com que eu desenvolvi de ouvir Deus e me dispor a ouvi-lo, simplesmente por um exercício de tentar e permanecer, e fazer esse esforço de permanecer habitando nesse esconderijo, me trouxe paz, me trouxe consolo, me trouxe a proteção que eu precisava. No dia seguinte a gente conseguiu resolver tudo. Me trouxe respostas. A minha alma foi apaziguada. E aí eu entendi o que é de verdade que está disponível para nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Mas essa condição, queridos, precisa ser observada por nós. Habitar o esconderijo do Altíssimo não é uma disciplina apenas. Sim, a gente começa com a disciplina. A gente começa com o horário separado.
O compromisso de todos os dias estar na presença do Senhor. O compromisso de todos os dias ler um trecho da palavra, meditar nesse texto, orar. Mas não se trata apenas da disciplina. Se trata de uma disposição de mente. Se trata de um desejo, de um compromisso de permanecer com seus pensamentos voltados para as coisas do alto. E não deixar que os pensamentos do mundo, sejam eles como os que eu senti, de acusação, de preocupação, de ansiedade, não deixar que esses pensamentos invadam você e te tirem do lugar da segurança e do lugar da proteção. Você percebe que não se trata apenas de uma disciplina, mas se trata de uma disposição da alma, uma disposição das emoções, de se manter e de permanecer nesse lugar de submissão, nesse lugar onde Jesus é quem define as coisas, nesse lugar onde a vontade de Deus é que é mais importante de ser perseguida, nesse lugar onde, mesmo que você esteja profundamente contrariado e nada do que você desejava que acontecesse aconteceu, mesmo assim, nesse lugar você tem a segurança de que, apesar da sua vontade não estar acontecendo, a vontade de Deus é o melhor. Mas só os que habitam no esconderijo do Altíssimo podem ter esse tipo de segurança e certeza. E eu acredito de coração que é desejo de Deus que nós iniciemos o nosso ano com essa disposição. Porque o texto fala que quem habita no esconderijo do Altíssimo vai sofrer perseguição, mas estará fora do alcance dos perseguidores. Então, gente, a perseguição vai vir. Nós teremos um ano de perseguição. Mas se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, a gente vai estar escondido dos perseguidores. Vocês entendem isso? A perseguição vai acontecer, mas ela não vai te alcançar. É isso que o texto nos promete. O pavor da noite, a flecha, a peste, a praga virão. Mas o texto diz que você não vai ter medo de nada disso. Estou mentindo? Não é isso não que o texto diz? E queridos, melhor do que não sofrer nenhum tipo de perseguição, não ter nenhuma doença em casa, é passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal nenhum, porque a vara e o cajado do nosso Deus nos consolam e permanecem ao nosso lado. No mundo a gente vai ter aflição mesmo. Não tem como nesse mundo mal a gente permanecer ileso. Gente, eu não posso pegar esse microfone aqui e prometer para você que nada de ruim vai acontecer. É uma irresponsabilidade alguém fazer isso. Na atual conjuntura, onde um bebê indígena é morto, sendo amamentado pela mãe, tem cabimento um negócio desse? Onde todos os dias, no 190 e sei lá, barra pesada, essas coisas terríveis que passam na TV, todo dia pessoas morrem e notícias terríveis acontecem e vem todos os dias, a gente é bombardeado por coisas muito más e eventualmente essas coisas chegam muito perto de nós. Nós como igreja experimentamos isso no final do ano, uma tragédia com um dos nossos irmãos, pertinho de nós. Mas se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, queridos, nós não vamos ter medo. E com a alma inteira, a gente enfrenta gigante. Com a alma inteira, a gente continua de pé. Com as emoções sob os cuidados do Altíssimo, a gente permanece. E esse é o segredo para um ano bom. Esse é o segredo para um ano equilibrado, queridos. Você não vai fazer campanha de oração, não vou te convidar para fazer 7 dias, 7 noites, não sei quando. Não! Habite no esconderijo do Altíssimo.
Habite no esconderijo do Altíssimo. Porque quando a perseguição vier, o perseguidor não te alcança. Porque quando o pavor da noite vier, todo mundo pode sentir medo, mas você vai estar seguro. E quando o barco começar a balançar, e a tempestade for terrível, e você achar que não vai suportar, você vai olhar para o lado e Jesus vai estar lá no barco, dormindo, em paz, garantindo para você de que Ele continua sendo Deus. E mesmo que todos caiam ao nosso redor, se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, permaneceremos firmes. Não contente com a condição que ele estabelece no começo, no meio do texto ele coloca de novo a mesma condição. Verso 9 ele diz: se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. O mal vem? Vem, mas não te alcança, não te atinge. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E eu gosto desse verso 3, não por causa da sensação triunfalista que ele traz, porque o verso diz: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, né? E tem gente que pega e fica triunfante, né? Quando lê isso aqui: eu vou pisar o leão, vou pisar a cobra e a serpente. Não, eu não me animo por causa disso, não. Me animo desse texto porque o leão fica tão perto de mim e a cobra chega tão perto que eu consigo pisar neles. E eu vejo que mesmo com um leão com a boca escancarada em cima de mim, meu Deus ainda me protege. O texto me faz perceber que sim, queridos, leões e serpentes nos cercarão. E o que é que você faz diante de um leão com a boca aberta querendo te devorar? O que foi que Daniel fez ali na cova dos leões? Daniel não temeu, porque Daniel habitava no esconderijo do Altíssimo. E essa é uma convocação de Deus para nós, para esse ano, queridos. A serpente vai chegar pertinho. Se preparar para dar o bote. E o leão está bramindo ao derredor, procurando a quem tragar. Mas se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nós seremos habilitados por Deus a vencer as circunstâncias e a superar leões e serpentes. É isso que o texto está dizendo. Sabe, eu tenho orado sobre o que Deus tem para mim nesse ano, para minha família. E Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre a sua bondade. Até compartilhei com a irmã Eufrida. Eu tenho entendido que esse é um ano que nós experimentaremos da bondade de Deus. Mas eu acredito de coração que experimentarão a bondade de Deus aqueles que estiverem disponíveis para habitar no esconderijo do Altíssimo, sedentos por habitar nesse lugar, ansiosos por conhecer mais ao Senhor. E nós experimentaremos, queridos, da bondade de Deus, não para a nossa felicidade pessoal apenas, mas para sermos canais da bondade de Deus sobre a terra. Porque o mundo é mau e os dias são maus, e é isso que a palavra nos garante, que os dias piorarão. E antes que a igreja seja arrebatada para a glória com Jesus, nós precisamos deixar um rastro de bondade nessa terra. Então eu acredito que o que Deus tem ministrado no meu coração a respeito da sua bondade durante esse ano é porque nós teremos uma responsabilidade como corpo de Cristo de deixar um rastro de bondade por onde passamos. Nós vamos sim experimentar da bondade de Deus. Diga isso para o seu irmão. Você vai experimentar da bondade de Deus esse ano.
mas com um compromisso depois de experimentar essa bondade. Com um compromisso de ser canal e instrumento dessa bondade para outras pessoas. Amém, queridos? E aí no verso 14, 15, 16, passa a ser uma palavra de Deus para nós. Não é mais o salmista que está falando. O salmista personifica a voz de Deus e traz para nós uma palavra do Altíssimo. E a palavra é: porque você me ama, eu vou te resgatar. E mais uma vez uma condição estabelecida: porque você me ama. Em seguida ele diz: eu o protegerei, porque você conhece meu nome. Há resgate e proteção para quem ama o Senhor e para quem o conhece. Ele diz: eu te responderei porque você clamou a mim. Para quem a gente tem clamado, queridos? Ah, Melissa, eu só oro ao Senhor, não faço oração para mais ninguém. Mas às vezes na hora da tribulação, na hora da angústia, da dificuldade, a gente primeiro recorre a todas as outras situações, a todos os outros caminhos antes de orar. É ou não é assim? É ou não é, gente? Vamos abrir o jogo. Na hora que o emprego acaba, no lugar da gente entrar no quarto, dobrar o joelho e orar e chorar na presença de Deus, a gente vai logo para frente do computador arrumar o currículo. Não é que a gente não tem que fazer essa parte não, gente, mas a gente esquece de primeiro consultar o Senhor. A gente não sabe nem se foi Deus que tirou o emprego para algum propósito. Fica logo doido, descabelando. Aí a gente vai fazer a oração para o Deus Cato. É Cato, né? Aquele negócio do emprego que a gente coloca. No dia lá da minha angústia, eu mandei 5 currículos. No Cato. E no Cine. Ainda tem. A gente não ora primeiro. A gente não busca primeiro. Um exemplo bem besta. A gente tem uma dor de cabeça, não vai dizer: ô Jesus, me cura da dor de cabeça. A gente vai logo para o Tilenol, para o Dipirona. Tem uma história engraçada. A senhora que trabalha comigo lá em casa, ela é cristã. Ela é da Igreja Universal, sabe? Dona Geni. E aí um dia, o Dino levanta mais cedo em casa do que todo mundo. Aí o Dino levantou e estava a Dona Geni lavando a luz, cantando a música do Roberto Carlos. Nossa Senhora, me tem a mão. Aí o Dino disse assim: que é isso, Dona Geni? Ela tomou um susto. Aí ela disse assim: meu filho, ela tem assim 65 anos, sabe? Ela disse: meu filho, com esta crise, a gente está se apegando a qualquer coisa. Eu ri demais. Esticou a baladeira, matou o mulher, cortou a cabeça e ainda pendurou na porta. Mas o fato é que a gente esquece de fazer do Altíssimo nosso esconderijo, gente. A gente esquece de fazer do Altíssimo o nosso refúgio. A gente esquece de fazer do Senhor o nosso primeiro, o nosso último, o nosso tudo. E aí a gente tem plano A, B, C, D, E, F. E aí quando chega lá no Z, não tem mais jeito, aí a gente vai orar, jejuar. A maioria de nós faz isso. Sem nem perceber. E aí as angústias e as ansiedades, elas tomam o nosso coração, a nossa alma, ao ponto da gente ficar afogado nos nossos sentimentos e sensações. Para depois, quando a gente não aguenta mais, a gente clama ao Senhor. No entanto, há uma promessa, que se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, se permanecermos nesse lugar,
vai ser tão mais fácil. Vai ser tão mais fácil. Amém, queridos? Amém. E por favor, não esqueça, não é apenas um movimento de disciplina, não é apenas um movimento de compromisso, de decidir fazer. Você primeiro precisa disponibilizar a sua mente, o seu coração, para viver uma vida escondida no Senhor. A gente ministrou isso no pequeno grupo, o último pequeno grupo de 2015. Estar em Cristo não é simplesmente ter Cristo no seu coração pontual, ocupando um espacinho definido por você, não. Estar em Cristo é como se nós estivéssemos submersos na pessoa de Cristo. Ou Cristo toca tudo, abrange tudo e a gente está contido nele, ou não vai rolar. E essa é a proposta da habitação no Altíssimo, é esse o objetivo, é essa a ideia que o salmista tenta passar para nós. E é isso que eu queria partilhar com você para esse ano. Se você tem um objetivo, querido, nesse ano, se você fez como muitos, traçou metas, fez listinha do que vai fazer, de como vai ser. Eu termino tal coisa em tal dia, faço não sei o que, não sei aonde, vou fazer dieta. Se você fez isso, ouse. Chegar em casa, apaga tudo. Bota só uma meta. Esse ano eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. O resto se ordena. O resto vai vir no tempo certo. Na hora certa, do jeito que é para ser. Esse ano eu arrumo marido. Esse ano eu caso. Esse ano eu termino a faculdade. Esse ano eu vou dar uma guinada na minha vida. Depois dessa guinada, se esconda no esconderijo do Altíssimo. E fique lá, pelo amor de Deus. Não sabe, não. Permaneça. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Eu queria dar um tempo para você fazer essa oração. Você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Você sabe do que você é feito. Você sabe exatamente o que dificulta você de viver uma vida mais constante no Senhor. Então você vai fazer sua oração. E você vai dizer ao Senhor exatamente aquilo que você precisa deixar de fazer ou fazer para que essa verdade se estabeleça na sua vida, na sua história. Faça essa oração aí no íntimo do seu coração ao Senhor.